Eu entendi, porque você adorou muito, ficou com a garganta cansada, não quis responder, né? Vou perguntar de novo. Boa noite. Glória a Deus. O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, não só nessa noite, mas de forma contínua, todos os dias da tua vida, né? Cooperando com a tua jornada terrena. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor José Roberto e também Sandra, sua esposa e sua família, né? A Bia, a Vivi e o Mateus e a toda a família do Verbo Guará, que tem me recebido com tanto amor. Todas as vezes que eu venho aqui, sou recebido com tanto amor, com tanto carinho. Eu saio daqui constrangido, porque para mim é questão de princípio o amor, né? A gente tem que receber e dar amor, todo o tempo, todo o tempo. Somos uma grande família, né? Não temos por que não viver em amor. E estar aqui é como se eu estivesse na minha própria casa. Eu me sinto tão à vontade e tão bem de estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade de sempre. Amém? Hoje pela manhã tivemos um culto poderoso. Quem esteve aqui de manhã, levanta a mão aí. Muita gente, olha só. Nós falamos um pouco sobre a visão, né? Sobre nossa visão como corpo, como igreja, como ministério. E nós vamos falar um pouco essa noite sobre coisas pessoais, né? De manhã nós falamos sobre o coletivo. À noite nós vamos falar sobre pessoas, sobre indivíduos, né? Então fala comigo, está falando comigo. Então abre teu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar coisas extraordinárias na nossa vida. Eu seria o primeiro a receber, obviamente, porque eu sou o primeiro canal aqui. Tchá, vai cair no download e a gente vai repassando. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um capítulo bem conhecido nosso. Aleluia, tem uma presença tão boa. Amém? Uma unção tão doce. Tenho tido o privilégio também de ter a companhia do pastor Marcelo Honório, um homem que tem o nome mais bonito do Brasil. O Marcelo, né? O Honório nem tanto, mas... Glória a Deus. É interessante, você fecha os olhos e vê ele falar, parece que é Marcos Honório. É a mesma coisa, né? Glória a Deus. Família abençoada. Você achou aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Aleluia. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em algumas versões tem, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu particularmente gosto da versão que fala criação, porque a palavra pode ser traduzida tanto por criatura quanto por criação, mas eu acredito que criação traz um sentido mais amplo, né? Então assim, se você está em Cristo, você faz parte de uma nova criação. As coisas antigas da primeira criação, da criação antiga já passaram, e eis que se fizeram novas. Versículo 18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que agora todos nós somos embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio, dizendo: em nome de Cristo, pois, rogamos a vós que reconciliem-se com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Esse texto é maravilhoso, né? Ele traz uma revelação tão prática, né? Do Evangelho de Jesus e aquilo que é o nosso propósito como igreja. A gente às vezes se esquece qual é o objetivo pelo qual nós estamos no mundo. A gente se esquece que certa vez Jesus orando, antes mesmo de morrer na cruz, lá em João capítulo 17, a partir do verso 9, ele está orando pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eles não são desse mundo como eu também não sou. Né? Jesus tinha essa consciência plena de que não fazia parte desse mundo, que não fazia parte do sistema do mundo, e ele diz: os seus discípulos, os meus discípulos também não fazem como eu também não faço. Aí Jesus diz algo interessante, ele diz: Pai, no entanto, eu não peço que os tire do mundo. E quando ele diz: eu, no entanto, não te peço que os tire do mundo, parece que ele estava dizendo que o certo seria pedir para que tirasse eles do mundo. Por quê? Ele diz: porque no mundo jaz do maligno. Ele diz: mas no entanto, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Então estamos inseridos num contexto de mundo, mas não estamos aqui à toa, né? Esse texto, ele revela o propósito pelo qual nós estamos no mundo. Porque se não fosse esse propósito, me entenda com maturidade, para você não sair por aí dizendo o que eu falei e o que eu não disse.
Tá bom? Mas se não fosse esse propósito, melhor seria a gente aceitar Jesus e partir direto e ir para a glória, ser transladado. Porque qual seria o objetivo da gente aceitar Jesus se não tivesse um propósito de permanecer aqui e ficar aqui enfrentando o pecado todo dia? Se a Bíblia deixa claro que no mundo jaz do maligno. O mundo não é uma Disneylândia espiritual. Quantos entenderam? Se estamos no mundo e temos que enfrentar todos os dias o mal ou o maligno, Jesus diz isso também em Mateus, ensinando a orar no capítulo 6, ele diz, livrai-nos do mal todos os dias, porque o mundo jaz do maligno. Amém? Então, se estamos aqui, temos que estar conscientes do propósito. Amém, irmãos? E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite com você. Eu acompanho vocês pelas redes sociais, né? E vi que recentemente a gente celebrou aqui uma festa linda de 10 anos da Igreja Verbo da Vida em Guará. E é motivo de celebração mesmo, não apenas para a igreja como instituição, mas para você, independente do tempo que você chegou. De repente você nem chegou desde o início, algumas pessoas estão aqui desde o início, mas o importante é entender que nós somos todos privilegiados de fazer parte dessa história, né? Dessa estrutura espiritual chamada igreja, que tem um papel de relevância no corpo de Cristo aqui em Guaratinguetá. Amém? Tem se tornado cada dia uma igreja mais relevante. E é sobre essa palavra que eu quero falar hoje, sobre relevância. A gente tem ouvido falar muito, as pessoas que têm feito sucesso têm se apoiado nessa palavra e se tornado pessoas cada dia mais relevantes. Né? E a gente busca, a gente fala, olha, nossa igreja precisa ser mais relevante, a gente precisa se tornar uma igreja relevante. Agora, o que é relevância? O que significa essa palavra? A palavra relevância, ela é originária da palavra relevo. A gente roda aqui nas rodovias do interior de São Paulo, normalmente você vai andando, é só planície, vai aquelas estradas retas e sem nenhuma inclinação. Mas se você for em direção a Minas Gerais, quando você cruzou a fronteira ali do estado, você vai começar a ver as montanhas surgindo. Aqui são relevos que vão surgindo e que começam a aparecer na nossa frente. Quando você anda num lugar onde não tem esse relevo, parece que você está no mesmo lugar o tempo todo. Mas quando algo é relevante, ele surge diante de você, ele tem uma importância, ele aparece, ele se sobressai, ele começa a chamar a tua atenção, porque o relevo muda a paisagem à tua volta. É dessa palavra relevo que sai a palavra relevância. O que é uma igreja relevante? Não é aquela igreja que você olha e está do mesmo jeito todo dia, parecendo que nada muda, muito pelo contrário. Uma igreja relevante é aquela que aparece, se destaca e o tempo todo está mudando o ambiente à sua volta. E é isso que nós precisamos ter consciência, de que nós precisamos ser uma igreja cada vez mais relevante. Se essa igreja tem chegado até aqui é porque ela já é relevante para essa sociedade. Como é que eu sei que algo é relevante? É quando eu tiro aquela coisa de lá e aquilo faz falta. Ora, se nós tirássemos a igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá, será que a sociedade sentiria falta? Certamente que sim. Por quê? Porque ela tem se tornado cada dia mais relevante. Amém. Ou seja, uma igreja relevante é algo que aparenta, que muda a paisagem, que se sobressai. Nós precisamos exatamente de uma igreja assim, que tem que ser vista. As pessoas precisam ver a igreja, as pessoas precisam reconhecer o status da igreja como instituição no meio da nossa sociedade. Amém? Que se sobressaia. Agora, para que nós tenhamos uma igreja relevante, é muito importante que você seja uma pessoa relevante. Não tem como estabelecer-se como igreja relevante se nós não aparecemos. O que torna a igreja relevante é cada um de nós se tornar relevante no nosso contexto. É muito comum a gente imaginar e dividir a nossa vida em duas áreas. Quando alguém pergunta, diz, ei, como é que está a tua vida? Ele diz, secular ou espiritual? Como se a gente tivesse um botão, uma chave de liga e desliga. Deixa eu te dizer, você é espiritual da hora que acorda até a hora que vai dormir. Você não muda. Ah, mas meu trabalho é secular. Não, meu filho, o seu trabalho deve ser espiritual tanto quanto a sua adoração na igreja. Quando nós entendemos isso, a gente se torna relevante lá no nosso trabalho. É muito fácil ser igreja aqui dentro. A gente precisa ser igreja lá fora. A gente precisa ser igreja no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Aleluia. Amém. Tornaremos a igreja cada vez mais relevante quando nós nos desenvolvermos como pessoas relevantes. Como pessoas que mudam a paisagem onde a gente chega. Aleluia. Quando a gente deixar de ser o crente 007.
espião. Aleluia. Precisamos ter essa consciência de relevância em nós. Agora, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Para que a gente se coloque numa posição de relevância, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Primeiro deles, a gente aceita Jesus e mesmo que ninguém nos ensine diretamente, os nossos relacionamentos religiosos acabam apontando para algo. Olha, querido, você que tem que cuidar da sua vida, porque olha, Deus não precisa de você para nada e você precisa de Deus para tudo. Amém não, meu irmão, a misericórdia. Porque perceba no texto que a gente acabou de ler, que a Bíblia diz que Ele nos confiou algo. Veja que é interessante isso, porque a gente aprende, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Inclusive, um dos nomes descritos na Bíblia para denominar Deus é o grande El Shaddai. E a palavra El Shaddai significa aquele que é completo em si mesmo, aquele que não tem necessidade de nada. El Shaddai é aquele que não precisa de coisa alguma, ele é completo na circunferência de si mesmo. Agora veja, o Deus que é completo e não precisa de nada, decidiu que precisa de você para fazer a obra dele. Aleluia! Ele não botou os anjos para fazer, ele não chamou Jesus Cristo para ficar aqui eternamente na terra praticando, ele disse, ei, agora é com vocês. E a gente precisa quebrar isso, achar que Deus não está precisando de nós, Ele precisa de você. Ele colocou você aqui para brilhar, Ele colocou você aqui com um propósito. Ainda que Ele pudesse fazer tudo sozinho, Ele decidiu dividir a sua glória com os filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa quebrar é isso. Achar que Deus não está precisando da gente para coisa nenhuma. Eu acho interessante. A gente olha para um homem chamado Paulo na Bíblia, que teve muita relevância, que aparece depois de Jesus, talvez seja a pessoa mais importante no Novo Testamento. Um homem que, antes de conhecer a Cristo, era capaz de matar pessoas, motivado pela sua personalidade forte, tenaz, intenso, porque acreditava que aquilo era verdade. Ele não matava cristãos porque ele era mau ou ruim, é porque ele acreditava que aquela era a verdade dos fatos, que ele fazendo isso, ele agradava a Deus. Mas na mesma tenacidade que ele tinha para matar cristãos, depois que ele conheceu a verdade, irmão, estava disposto a morrer por eles. Aleluia. Não dá para a gente ser de uma forma lá e quando se converte, agora parece que virou outra pessoa. Um irmão certa vez chegou para mim e disse, pastor, eu queria saber o seguinte, eu vejo quando o mover do Espírito está acontecendo, as pessoas tremem, o Senhor mesmo treme, cai no chão, é um negócio, eu nunca passei por isso, será que eu não tenho uma unção? Falei, não, irmão, você tem, pode ficar tranquilo que tem, está aí dentro, a Bíblia diz que tem, então tem. Ele disse, mas por que eu não caio? Eu digo, deixa eu te fazer uma pergunta, quando você era adolescente, já foi em festa de 15 anos? Ele disse, já. Eu digo, então, você era daqueles que ficava lá no final da festa, tirava a gravata, rodava, botava na cabeça... Ou você era daqueles que ficavam no canto quietinho? Ele disse, eu era do canto. Depois eu era o outro. Agora veja, se no mundo eu fazia isso, irmão, por que na igreja eu vou virar um pateta? Se no mundo eu era o promotor das festas do mundo, e aqui na igreja eu não chamo ninguém para vir para o culto. A mesma intensidade que eu tinha para fazer o errado, irmãos, eu tenho que aumentar naquilo que é correto. Isso é relevância. Aleluia. Esse homem chamado Paulo, disposto a morrer, poderia se gloriar em qualquer coisa do que ele fez, no entanto não se gloriava. A gente olhar e ver que o Novo Testamento foi escrito talvez pelo menos 50% por ele, já é motivo de sobra pela relevância desse homem. Mas para mim o maior prêmio de Paulo nem foi esse. O maior prêmio de Paulo foi quando estava lá em Jerusalém, preso, pronto para ser morto. O diabo falando na sua cabeça, e agora, nego velho, eu quero ver o que vai acontecer contigo. E ele começar a ficar aflito, e quando for de noite, Jesus aparece para ele, bota a mão no ombro dele e diz, coragem, companheiro, eu preciso de você. Ei, querido, não foi o sumo sacerdote, não, foi Jesus. Botou a mão no dedo e disse, eu preciso que você vá em Roma para mim, vai lá. Aí para dizer, Deus não precisa de você para nada. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente usa essa frase para esconder preguiça. Deixa eu dizer, Deus está contando com você, Deus conta com você, Deus não tem outro para proclamar o Evangelho, Deus não tem outro para mostrar Cristo, Deus precisa sim de você, e a gente tem que ter a consciência disso, nós só estamos aqui para isso, para demonstrar Cristo, somos embaixadores em nome de Cristo, só estamos aqui para isso, irmão.
Aleluia. Aleluia. Amém. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E por isso temos que ter essa consciência. Outro paradigma que nós devemos quebrar é que a gente se enche de tanta religiosidade e até as nossas músicas se inclinam para coisas que vão na contramão do que a Bíblia diz. E a gente canta até que ele cresça, que eu diminua. Aleluia. Eu entendo o que você quer dizer com isso. E às vezes a gente pega textos certos para falar uma verdade, textos errados para falar uma verdade certa. Né? Eu entendo quando você diz, cantando dessa maneira, querendo mostrar humildade. Mas a gente pega um texto que foi falado por João Batista. E a gente precisa entender o que foi que João Batista disse. Quem falou essa história de que ele cresça e eu diminua foi João Batista. Agora, quem era João Batista? João Batista foi um dos homens mais relevantes da história bíblica. O próprio Senhor Jesus Cristo olha para João Batista e diz, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nascido de mulher não tem ninguém igual a João Batista. Irmão, ele botou no mesmo saco, ele botou Davi, ele botou Salomão, ele botou Abraão, ele botou Moisés, e disse, nenhum deles foi maior que João Batista. João Batista se auto-reconheceu na Bíblia, sabia quem ele era e cumpriu o seu propósito. Quando disseram, tu é o Cristo, ele disse, eu não. O profeta, ele disse, também não. E quem é você? Ele disse, a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho para o meu Senhor. Ele sabia, ele tinha um ministério poderoso. Aí esse que tinha um ministério poderoso, sabia que o propósito do ministério dele era só abrir o caminho para Jesus. Quando Jesus chegou, o seu ministério acaba. Não tinha sentido ele fazer concorrência. Quando Jesus chega, ele olha e diz, pronto, ele chegou, agora meu trabalho terminou. Quem é ele? Ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora convém que eu saia de cena e ele apareça. Agora veja, ele diminua porque ele era grande. Agora tem gente que nunca fez nada, diz que diminua. Diminui para onde? Tu nunca fez nada, criatura. Se diminuir mais, vai sumir. Aleluia. Pensa, a criatura nunca fez nada. Que diminua, vai desaparecer. Aleluia. Recentemente nós tivemos o nosso apóstolo Guto Emery na nossa igreja. O pastor Zé Roberto estava lá também. E ele disse algo interessante que eu peguei aquilo para mim. Ele disse que na igreja tem um monte de crente chamado crente para que isso? Conhece os crentes para que isso? E é claro que eu ia aproveitar, né? A igreja se divide em dois blocos, os crentes para que isso e os outros crentes que eu vou te ensinar qual é daqui a pouco. Quem é o crente para que isso? Tudo que vai falar, ele diz, mas rapaz, para que isso? Gente, a gente está precisando fazer uma oferta específica aqui de R$60. Para que isso, gente? Sabem quem foi inspirado o crente para que isso? Eu vou te contar a história. A Bíblia diz uma história interessante, diz que Jesus, depois de haver ressuscitado Lázaro, decidiu voltar em Betânia. Aí ele voltou em Betânia, e a Bíblia diz que ali estava acontecendo uma ceia. Estava na mesa Jesus, estava na mesa Lázaro, aquele que estava morto anteriormente, mas tinha ressuscitado. Estava na mesa também Maria, que estava adorando a Jesus, com aquilo que ela tinha de mais precioso. Estava na casa ali, em volta, Marta servindo as mesas. Estavam os discípulos. Aí Maria, para adorar Jesus, pegou o que ela tinha de mais precioso, mais caro, que era nardo, foi lá e derramou aos pés de Jesus. Eu pergunto, de quem era o nardo? Não, fala para mim. Era de quem o nardo, irmão? É dela. Quanto vale o nardo? Eu quero lá saber. Foi ela que juntou o dinheiro dela? O que eu tenho a ver com o dinheiro dos outros? Sim ou não? Mas ela entendeu, isso aqui é importante, isso é precioso, mas não tem nada mais precioso para mim do que Jesus. Vou botar nos pés. Por que nos pés? Porque se fosse na cabeça era coroa. O dinheiro a gente põe nos pés. Ela foi e derramou nos pés. Tu acredita que no meio de todo mundo tinha um crente para que isso? Logo surgiu um crente e disse, para que isso? Porque não pegou isso, que desperdício, não deu para os probe. Agora, esse infeliz tinha nada a ver se a mulher estava botando dinheiro nos pés de Jesus. O dinheiro era dele. Tu já reparou que quem menos dá é quem mais reclama?
Quem era a influência? Quem era o responsável? O pastor Lúcifer. Era. Porque a Bíblia diz o seguinte, que ele não estava com zelo pelos pobres. Na verdade, ele falava isso porque ele era ladrão. Aquele perfume valia 10 mil, se botasse na bolsa ele roubava. O que isso tem a ver com a nossa pregação? Tem tudo, sabe o que acontece? Os crentes, para que isso, normalmente são assim. Eles têm algo para colocar aos pés de Jesus, mas não coloca, deixa na bolsa. Aí o ladrão vem e rouba. A história deles é sempre a mesma. Sabe por que eu não dou? Porque eu já ajudo os pobres. Mentira. Tu deixa na bolsa e o ladrão rouba. Já reparou que todo o dinheiro que tu junta, que deveria dar e não dá, some? Vai com remédio, vai com tudo? Alô? Não foi à toa que aquela história estava lá não. Aquela história é uma figura certinha da igreja. Todo culto tem que ir lá? A presença de Jesus. Ele disse, se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Sim ou não? Tinha lá Lázaro, que representa quem? Os que estavam mortos e ressuscitaram. Tinha alguém que estava morto aqui antes de aceitar Jesus? Estava lá. Tinha também quem? Os adoradores. A Maria lá, adorando. Tinha o diaconato da igreja, Marta servindo as mesas. Mas tinha o crente para que isso? Influenciado pelo cão do inferno. É assim em todo culto. É uma pena. Mas graças a Deus que do outro lado tem os crentes e eu estou dentro. Enquanto tem gente dizendo, para que isso? Tem gente dizendo, eu estou dentro, pastor, está comigo, conta comigo. É comigo mesmo, esse negócio aí falou para mim, vamos embora, é comigo mesmo. Eu estou dentro, não importa o que é, eu estou dentro. E aí, você é para que isso ou eu estou dentro? Aleluia. Então, veja, João Batista tinha um ministério relevante, um ministério poderoso, um ministério importante. Mas quando Jesus chegou, ele reconheceu que o seu tempo havia acabado. E ele disse, agora é hora de eu sair de cena e deixar com que ele cresça, que ele apareça. Mas deixa eu te dizer, o ministério de Jesus não durou eternamente não, foi só 3 anos e meio. E sabe o que aconteceu depois de 3 anos e meio? Ele apareceu para os seus discípulos depois de ressurreto e disse, ei, Pai seja convosco. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele não disse, eu vou permanecer fazendo, ele disse, eu vou enviar vocês. E o que a gente faz? Ele disse, nada, só espera o Espírito Santo chegar e depois vocês vão ser minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo chega, ele diz, agora é com vocês, convém que eu desapareça e você apareça. Agora é a nossa vez, irmão. Essa história de desaparecer, quando você desaparece, Jesus desaparece consigo. Deus está chamando a gente para ser relevante, para aparecer, para entender. Deixa eu te dizer, quando você aparece, que Jesus aparece. É quando você anda, que Jesus anda. É quando você fala, que Jesus fala. É quando você impõe as mãos, que Jesus impõe as mãos. A gente tem que parar com essa história de acordar de manhã com cara de religioso. Ó Senhor, aleluia. Eu abençoo a cidade de Guará. Abençoo para o lado de lá Aparecida também, aleluia. Senhor, manda os teus anjos ali naqueles hospitais. Vai passando ali. Na verdade não manda os anjos não, Senhor, vai o Senhor mesmo agora. De leito em leito, impondo as mãos sobre aqueles enfermos. E sabe o que eu fico imaginando? Coitado de Jesus assim, ó. Oi, feliz, eu mandei primeiro. Vai você, rapaz. A gente crê num evangelho passivo, no qual a gente fica sentado dando ordem em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, trazer uma revelação para você. Quem está sentado é Ele. Ele disse, ide. Pastor, estou esperando Deus falar comigo para ir. Ele já falou faz tempo, tem 2000 anos. Você vai ter que ouvir a voz dele se quiser parar. A voz e o comando é para quem fica. Para quem vai já foi dado, ide. Relevância. Precisamos mostrar, irmãos, quem nós somos. Nos apresentar para o mundo, ser relevante, fazer a diferença. Seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja onde for, na minha casa, na minha família. Não é na igreja que a gente vai fazer diferença. Está entendendo? Por que somos relevantes? Porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre uma montanha. Que a gente acende uma candeia não é para botar debaixo da cama não, meu irmão, é para botar no lugar mais alto. Deus quer que você esteja no lugar mais alto. Por quê? Porque quanto mais você aparece, mais Jesus aparece. Quanto mais você brilha, mais Jesus brilha em você. É isso que Deus disse em Romanos capítulo 8, que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho.
Existe em nós uma predestinação. Ah, mas se somos predestinados, não precisamos fazer nada, vai acontecer. Nem sempre. A gente entende um pouco errado essa questão da predestinação, às vezes. Eu posso usar uma cadeira dessa, pastor, você me permite? Traz essa cadeira aqui. Quem sabe o que é isso aqui? É uma cadeira. Está com medo de dizer por quê? Diga, é uma cadeira. Para que serve essa cadeira? Hã? Tem certeza disso? Agora eu te pergunto, quando essa cadeira foi criada, não tinha necessidade nenhuma de sentar, ela foi criada por acaso, só vou criar aí, se aparecer uma necessidade ela serve. Foi isso? Ou ela foi criada para suprir uma necessidade? Então qual é o propósito dela ser criada? Ser sentada, ok? Quem nasceu primeiro, a cadeira ou o propósito? O propósito, ela foi predestinada para alguém sentar. É ou não é? Essa cadeira foi criada, predestinada para alguém sentar. Sim ou não? Mas eu posso ficar em pé, se eu quiser. Veja, Deus criou você para um propósito, mas você faz da sua vida o que quer. Deus não vai pegar você à força para fazer o que Ele tem para você. Você precisa se convencer de que você está aqui com um propósito exclusivo de representar a Cristo Jesus. De mostrar Cristo na tua vida. De fazer com que a imagem de Cristo resplandeça em você todos os dias da sua vida. Para que você brilhe, isso é relevância. Quando você decide ser alguém diferente do restante, irmãos, você vai começar a fazer com que a sua igreja apareça na comunidade. Aleluia. Amém. É bem interessante, a Bíblia diz isso lá em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com o mundo. O que é se conformar? Estou inconformado com o mundo. Tem gente que acha que ficar inconformado com o mundo é para ir para a internet e ficar falando mal das coisas. Vou lá falar mal do que fizeram lá no Rio de Janeiro. Vou meter o pau, que estou inconformado. Deixa eu te dizer, não adianta você ir para a internet falar mal e fazer as coisas que o mundo faz. Aleluia. Ser inconformado com o mundo é não tomar a forma, é não fazer da mesma maneira que o mundo faz. Está entendendo? Eu dei esse exemplo aqui para os meus alunos da escola de ministros, eles vão se lembrar. Não adianta, por exemplo, as mulheres ficarem, estou indignado com o que está acontecendo. E quando for comprar pão, ir de calça leg sem uma blusa por cima, mostrando tudo. Vai para onde, perigosa? Pastor, mas todo mundo usa. É exatamente isso, porque todo o mundo usa, a igreja não deveria usar. Mas todo mundo faz, é porque todo mundo faz que a igreja não faz. Isso é ser relevante, é mudar a paisagem à tua volta. Não me importo, pode me chamar de careta, pode me chamar de que for, eu sou crente, irmão. Eu não tenho que me conformar com o mundo, eu sou relevante, onde as pessoas passam, me veem, falando de Cristo, sorrindo, quando se deveria chorar. Eu sou diferente sim, você é diferente sim, sabe por quê? Você foi chamado com propósito, você foi chamado para fazer a diferença, você é relevante, você tem a natureza de Deus, você tem uma luz que brilha continuamente dentro de você, faça a luz de Cristo brilhar na sua vida. Aleluia! Tem um texto na Bíblia que a gente conhece, mas talvez interprete um pouco errado. Aí em 2 Coríntios mesmo, abre um pouquinho para frente, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Você está comigo? Obrigado, irmão. 2 Coríntios, capítulo 5. Aliás, capítulo 12. Quem falou 5 foi o irmão aqui da frente que me atrapalhou. Versículo 7. 12, 7. Veja, todo mundo conhece esse versículo, eu acho, esse texto. Mas às vezes a gente pode estar interpretando um pouco errado. Ele diz assim, ó. Se é necessário, aliás não, 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. A gente lê esse texto e talvez, por causa de uma interpretação errada de uma palavra, a gente pode ser que não pegue a essência do que o apóstolo Paulo estava falando.
Se a gente não entrar um pouco no contexto daquilo que está acontecendo na vida de Paulo, talvez a gente não possa, assim como ele disse, eu sou imitador de Cristo, possam ser meus imitadores, a gente imitar a Paulo. A gente se apoia em uma pseudo-verdade e vive uma vida de fracassado. Ainda acha que isso é bonito diante de Deus. Veja que é interessante, porque se você for olhar no contexto geral, desde o capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que Paulo está fazendo a sua defesa diante daqueles que o interpelam. Paulo havia iniciado uma obra lá em Coríntios e ele saiu, e depois que ele saiu, pessoas vieram depois dele e disseram, quem é Paulo? Paulo nem conheceu Jesus, não andou com Jesus. A gente não dá muito crédito para o que Paulo fala, não. E começaram a colocar doutrinas novas, estranhas, no meio da igreja. Mas tudo, pelo contexto, mostra que eles faziam isso só com o objetivo de arrancar coisa das pessoas. Usurpar aquilo que as pessoas tinham. E Paulo, então, escrevendo para essa igreja, ele está corrigindo algumas coisas. E entre elas ele está falando sobre a defesa de si mesmo. Porque ele se considera um ministro de Jesus. E ele diz, quisera que eu que suportasse um pouco mais a minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo do Deus vivo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Versículo 7, só para a gente adiantar um pouco. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Porque não lhes cobrei nada. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesada a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Verso 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim, por causa da loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muito se gloria segundo a carne, também eu me glorio. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas aquilo em que qualquer um tem a ousadia de se gloriar, também eu tenho. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também sou. São ministros de Cristo? Falo isso como se eu estivesse fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muitas vezes, em muitas prisões, em açoites, sem medidas, com perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite eu passei na voragem do mar, e por aí vai. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, perigo de salteadores, em perigos de patrícios ou de irmãos, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Agora veja, todas essas coisas Paulo sofreu pelo Evangelho. E todas essas coisas ele sofreu no corpo. No próprio corpo, na própria carne, suportando as pressões da vida. As oposições que se levantavam contra ele pelo simples fato dele querer pregar o Evangelho. E veja que essas coisas aconteciam dos lugares mais inimagináveis possíveis. Ele fala de irmãos dentro da igreja que maltratavam ele. De falsos irmãos. Então se era falsos e outros irmãos, tinha irmão verdadeiro que maltratava ele. Sofreu todas essas coisas na carne e suportou tudo, porque ele entendeu que ele precisava manifestar Cristo. Agora, veja que curioso, ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas que eu abri. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça, ou quem se escandaliza, que eu não me inflame. Veja, o apóstolo Paulo, as cartas aos Coríntios foram as primeiras cartas escritas por Paulo. E ele diz, contando o que estava vivendo anteriormente a isso, ele diz, além de tudo que eu sofri na minha carne, eu ainda sofro uma pressão diária, como preocupação. O que é preocupação? Um inundar de pensamentos na nossa mente. Hoje a gente vê, irmãos, que o que mais paralisa o mundo são preocupações, são ansiedades, são estresse. E o que são essas coisas? Se não a pressão do inimigo para tentar nos paralisar.
O próprio Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 4, verso 18, que as preocupações desse mundo fazem com que a palavra não funcione em nós. Enquanto eu me preocupo com as coisas, naturalmente falando, a palavra não está fazendo efeito nenhum em mim. E eu vou dizer, a gente começou a cultivar tanto essa questão da preocupação, querido, que virou até santa. Diz, se a pessoa não se preocupa, eu já fico preocupado. A gente cultiva a preocupação, quando Jesus diz preocupação é pecado. Só que o apóstolo Paulo está admitindo que além das coisas que ele sofreu por fora, agora ele estava sendo acometido de uma pressão interior, preocupações com as igrejas que ele fundamentou. Ele ia, passava, abria uma igreja e ele começava a achar que aquilo era responsabilidade dele. Se tinha alguém se desviando da igreja, ele estava quase morrendo. Como se a igreja também fosse dele. Pressões. Ele disse, eu me preocupo. Agora o mesmo Paulo que escreve essa carta é o mesmo Paulo que no final da sua vida escreve Filipenses. Ele diz, não se preocupais ou não andei ansiosos com coisa alguma. Então algo aconteceu entre a carta de Coríntios e a carta de Filipenses, que mudou a história de Paulo. E o que foi? Está escrito aqui, ele vai trazer essa revelação para você. Ele diz, quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho que gloriar, gloriar-me-ei disso, a respeito da minha fraqueza, que é a preocupação. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas em um grande cesto me desceram por uma janela na muralha abaixo e me livrei das suas mãos. Se é necessário que eu me glorie, então, mesmo que não convém, eu passarei adiante as visões e as revelações que eu recebi do Senhor. Aí ele vai contar uma história interessante. Ele diz, eu conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. Ou foi ao paraíso. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que esse homem, indo ao céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele viu coisas que são indizíveis aos homens. E ele disse, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar passando adiante as revelações que nós recebemos. Peraí, o que nós estamos fazendo aqui, se não recebendo revelações da palavra? Qual é o nosso papel se não levar adiante a revelação de Cristo que nós já recebemos? Demonstrar Cristo, irmãos, e muitas vezes nós não vamos usar nem palavras, vai ser com a vida. É quando todo mundo estiver sofrendo e você sorrindo. É quando, diante das circunstâncias do mundo, das pressões, você vai ser aquele que vai acalmar a multidão. É quando você vai se colocar como lugar de luz em meio às trevas, elevando adiante a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o nosso papel, levar adiante a revelação. Ele disse, se eu tiver que me gloriar, aleluia, me gloriarei dessas coisas. De tal coisa, versículo 5, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que convém. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi. Veja, ele está dizendo que ele vai se gloriar no fato dele levar adiante as revelações que recebeu. Agora ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, motivado pelo tamanho das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne. Aleluia. Aí ele vai dizer na sequência, e para que eu não me ensoberbecesse com a fraqueza das revelações, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pastor, está faltando um pedaço do texto. Eu fiz de propósito, porque parece que a gente lê o texto comendo um pedaço do texto. Porque tem gente que diz, está vendo aí por que a gente tem que diminuir? A gente na palavra da fé é muito soberba. Tem que diminuir. Veja, o apóstolo Paulo diz, por causa das grandezas das revelações que eu recebi. Quem foi que deu essas revelações para Paulo? O próprio Jesus. Agora imagine, se Jesus vai dar uma revelação para ele e depois vai botar algo nele para impedir que ele leve essa revelação adiante. Jesus está jogando contra ele mesmo. Mas a palavra soberbecer está aí. Soberba é o princípio da queda. É exatamente isso que eu quero que você pegue. Veja, existe uma diferença entre ser soberba e ser exaltado. A Bíblia diz que para impedir que ele se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Espera aí, quem foi que deu esse espinho na carne? Foi Deus ou foi o diabo? Se foi Deus, então Deus e o diabo é a mesma pessoa, porque o mensageiro é do diabo, não é de Deus. Ou então Deus, porque é muito bom, ele não pode fazer o trabalho sujo, nessa hora ele pode chamar o diabo e dizer, preciso de um trabalho que você faça para mim aí, né?
Porque eu conheço um escritor, bem famoso até por sinal, que ele escreveu um livro que tem um capítulo inteiro assim, o diabo a serviço de Deus. Deixa eu te dizer, Deus não tem nada a ver com o diabo, meu irmão. Ele não tem negócio com o cão, não. Se a Bíblia diz que foi um mensageiro do diabo, não tem nada a ver com Deus. Agora, raciocina, ainda que fosse, sabendo que agora o mensageiro é do diabo, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E a altivez do espírito a ruína. Se Paulo estivesse ficando soberbo por causa das revelações que ele teve, Satanás ia dar ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para tirar a soberba dele, para ele não cair. Então, Satanás está trabalhando a favor de Deus. Alô? Amém. Se a ideia é Paulo não ficar soberbo por causa da grandeza da revelação, Satanás tem mais que botar pilha para ele ficar soberbo. E não dar um mensageiro para tirar isso dele. O fato é que essa palavra soberbo foi mal interpretada. Em algumas versões vem exaltado. E aí ser exaltado é diferente de ser soberbo. E a Bíblia diz que Deus não tem problema nenhum em nos exaltar, desde que nós não procuramos a própria exaltação. Ele diz, você se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no devido tempo Ele te exalte. Você reconhece que é Deus operando na tua vida, e não a tua força, e Deus te exalta. Para que te exalta? Para que a revelação apareça. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje eu estou pregando aqui em Guaratinguetá. Se o Senhor quiser me exaltar e me botar numa Globo da vida para pregar no horário nobre, quantas pessoas serão alcançadas? Quanto mais alto, mais visto. Se eu perguntar para os homens aqui, obviamente sem chutar, né? As mulheres sabem que as mulheres são atentas a detalhes. Os homens não percebem detalhes, mulher percebe. Qual é a cor do meu sapato? Quem vai saber? Conscientemente, eu vi que é tal cor, o modelo. Alguém, o homem, a mulher vê tudo. Mas homem não vê. Agora eu pergunto, por que eles não estão vendo? Porque eu estou numa condição mais baixa aqui. E se eu ficar exaltado? Ficou mais fácil para você ver? Sim ou não? E se eu subisse um pouco mais? Seria ainda mais fácil? Então quanto mais eu cresço, mais sou visto. Se o que eu estou fazendo é apresentando Cristo, qual é o problema de eu ser exaltado? Isso é relevância. Isso é relevância. A questão toda é que Paulo estava, de fato, carregando um peso que não era dele. Não era para fazer na força. E isso para ele era fraqueza. Quando ele falou com o seu Senhor, eu não estou aguentando, esse diabo está me impedindo. O Senhor disse, é porque você está trabalhando na própria força. Abra a mão da força e trabalhe pela graça. Quando você começar a funcionar pela graça, você vai ver que não tem peso para você. Aleluia. Outro dia orando, perguntei ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, nada, continue de pé e respirando. Se não me atrapalhar, já me ajuda muito. Aleluia. Você está comigo, irmão? Diga, eu preciso ser relevante. Quando a gente olha para Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia fala de uma igreja que começa debaixo desse poder. Debaixo dessa relevância. As pessoas entenderam qual era o propósito de estar ali. Aleluia. E então, eles caíam na graça do povo. Eles iam repartindo pão de casa em casa. Eles se juntavam em momentos específicos para a oração. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando a eles, àqueles que se convertiam, ao passo que caiu na graça de todo mundo. É interessante isso. Porque tem alguns princípios aqui que a gente precisa estar atento para que a gente seja relevante na nossa sociedade, ao ponto da nossa igreja se tornar conhecida. Uma delas, firmeza doutrinária. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que você aprendeu aqui, você tem que levar adiante. Amém? Você não tem medo, você não pode ter medo de chegar lá e falar a verdade que você ouviu. Amém? Você tem que se posicionar na verdade. Não dá para você ouvir algo aqui lá fora, irmão, você mudar a sua perspectiva de vida. Porque alguém falou, porque alguém não concorda. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não quiser ser crente, seja pelo menos inteligente. Se a minha vida, eu creio assim, está funcionando e a dele não está, deixa ele viver para lá a vida dele. Sim ou não? Sim. Aleluia. Segundo princípio é ter comunhão entre os irmãos. A gente precisa ter essa comunhão, essa ligação eterna uns com os outros. Continuamente, as pessoas precisam ver isso em nós. Ei, eu acho interessante, às vezes, crente querer entrar com crente na justiça. E o pior, normalmente cai na mão de um juiz que não é crente. Aleluia.
Agora imagina, se a gente faz isso na igreja, imagina no mundo. Como é que o mundo tem visto a gente? Terceiro ponto, temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor, pastor? É medo? Não, não. Eu costumo dar um exemplo simples para temor, para que a gente entenda como lidar com Deus. Eu tenho filhos e também fui filho um dia. Meu pai era muito duro, severo. E ele me impunha muitas coisas. Ele não me dava o que eu precisava, mas me dava muita dureza. E eu o respeitava porque eu tinha medo. Ele ia fazer o quê? Ele era maior, ele era o pai, eu era o filho. Só que quem é criado assim, debaixo da imposição e do medo, da lei, duro, ele tem medo enquanto ele for menor. No dia que ele se tornar igual ao pai, ele encara o pai. Esse medo de meu pai durou até os 17 anos. Nos 17 anos, no dia que ele gritou comigo, você é vagabundo? Eu falei, quem é vagabundo aqui, rapaz? Meu pai era um toquinho desse tamanhozinho. Agora eu tinha crescido. O medo foi embora porque agora eu tenho o mesmo tamanho que ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu tenho um pai cheio de amor, eu não obedeço por medo, e sim por respeito e admiração. O que é isso? Temor. Meu pai pode ter 80 anos, irmão, e eu ser forte igual um touro. Se ele falar senta, eu digo sim, senhor. Porque não é por medo, é por respeito, é por admiração. Temor do Senhor não é o medo que você tem de Deus, mas o respeito e a admiração pelo amor que Ele tem por você. Deixa eu te dizer, o que nos leva ao arrependimento, irmão, não é a severidade de Deus, não, é a bondade. Deixa eu te explicar isso, né? Quando nós deveríamos ir para o inferno, Ele morreu a seu tempo por nós. Enviou seu filho para a cruz do Calvário para que morresse por mim e por você. Se Ele tivesse dito, olha, para você não ir para o inferno, você tem que pagar esse preço. Todas as vezes que eu quisesse pecar, eu pensava no preço. Era ou não era? Mas como foi a bondade, eu pensei, espera aí, rapaz, Jesus não vai morrer de novo por mim. A bondade me constrange. Aleluia. Diga, temor do Senhor. 4 pontos, liberalidade em prol do todo. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, com essa campanha, irmãos, de levantar os recursos, chama-se liberalidade em prol do todo. Tem muita gente que vive, irmãos, preso no dinheiro, agarrado, e não consegue romper na vida. Por quê? Porque está preso, não tem confiança em Deus. E passa uma vida inteira tentando justificar o porquê que ele não faz. Para que isso? O tempo todo. Vive na internet ouvindo os pregadores que não concordam com o dízimo. Alô? Deixa eu dizer, esses pregadores que vivem na televisão falando mal de dízimo, é tudo miserável. Eles não estão fazendo isso porque eles não concordam, eles estão fazendo isso porque não tem coragem de dar. Se ele não tem coragem, ele quer levar um monte junto com ele para o inferno. Não quer ir sozinho? Tem coragem? Não é nenhum para assumir, não, eu não tenho coragem de dar, por isso que eu não estou dando. Não, aí ele tem que inventar uma história, né? Só existe uma maneira bíblica de você não ser dizimista. Simples. E como eu sou professor dessa matéria de vida de prosperidade, eu posso até te ensinar. Né, para poupar o teu tempo, você não precisa ir para a internet buscar os pregadores que ficam pregando contra o dízimo. Né? Só tem uma maneira, biblicamente falando, para você não precisar ser dizimista. É que Deus nunca cobrou dízimo nem oferta de maldito, só cobrou de abençoado. Então, se você não quiser ser, basta você ser maldito. Vê se ele já pediu de alguém que ele não deu. Se você acha que ele não te deu, que você não é bendito por ele, então está tudo certo. Não é boa dica? Se quiser não ser dizimista, basta ser maldito, está tudo certinho. 5º ponto, prioridade no congregar. É isso que vai te tornar relevante. Você está envolvido com a igreja local. É necessário, irmãos, a gente está congregando. Tem uma história ali que a gente não precisa de igreja, que a gente pode ficar em casa. É mentira, é conversa fiada. Você precisa de estar junto, você é ovelha. Amém. Ovelha precisa estar junto com o pastor, ele precisa ouvir a voz do pastor. Ela precisa ser orientada. Não é à toa que o Salmo 23 fala o salmo inteiro sobre isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor, Ele não é o teu patrão. O Senhor é o teu pastor, irmãos, Ele não está esperando nada de você, Ele te ama. Aleluia. Diga, eu preciso de um pastor. Aleluia. Esse é um princípio que se torna relevante. Outro ponto. Ajuda aos necessitados. É quando a gente não está preocupado só com nós mesmos.
Se é que eu posso falar a palavra preocupado, né? É quando a gente está interessado, irmão, no bem do próximo. É quando eu estou atento. É quando eu não estou só querendo salvar o meu. Amém. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo à minha volta. Deixa eu dizer, talvez agora mesmo tem gente do teu lado, o Espírito Santo falando contigo, que está passando por necessidade, e a gente precisa estar atento a essas coisas. Não adianta a gente estar olhando para a África, dizendo, o povo da África, se a gente não está olhando a África que está do nosso lado sentado. Aleluia. E por fim, você acolher a simpatia diante da comunidade. Crente carrancudo, irmão, não tem simpatia de ninguém. A minha opinião a esse respeito é que o evangelho é leve. Jesus disse assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou acabar com você de uma vez. Vou botar um peso, você vai logo morrer. Foi o que ele disse? Não, ele disse, está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, meu filho. Eu vou aliviar você, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, você vai ver rindo, está tudo certo. Está tudo beleza, está tudo legal. Então, se o que você está fazendo e vivendo, irmão, não está divertido, é bom olhar se Deus está realmente envolvido. O evangelho é leve, simples e divertido. Aleluia. Amém. Diga, Deus é bom. Então, para se estabelecer uma igreja relevante, é necessário primeiro saber qual é o verdadeiro propósito da igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? Acolher isso para você. A partir de hoje, quando eu sair daqui, eu vou ter uma consciência. Eu preciso salvar o mundo. Não importa o que se faça, mas que o que você faça coopere para a salvação do mundo. Se você vai sair amanhã de manhã e vai trabalhar, não pense que você está indo trabalhar para botar comida na mesa. Você tem um pai que já se responsabilizou por isso. Mas você vai sair de sua casa para salvar o mundo. Aquilo que você vai fazer vai cooperar na salvação do mundo. Tudo que eu fizer, irmãos, não adianta eu vir para aqui pregar uma mensagem dessa se eu não estiver cooperando com a salvação do mundo. Não adianta eu cantar uma música se isso não cooperar com a salvação do mundo. Se nós estamos aqui para isso. Amém? Seja um crente cheio do Espírito. E coopere com a salvação do mundo. Deus está contando comigo, Deus está contando com você, todos os dias das nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Quando nós nos reunimos como igreja, uma das ordenanças do Senhor é que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Amém. Com o objetivo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Até mesmo a questão da relevância, ela é aguçada em nós no momento que nós entendemos o propósito da ceia. É para fazer com que você entenda que você não está no natural, você está em outro nível já. Deus está te chamando para um nível muito mais alto, muito melhor, muito maior. E Deus confia em você cada dia coisas maiores. E Ele diz, eu preciso de você. Quando você cumprir isso, eu vou te dar mais alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. E a sua graça nos envolve todos os dias da nossa vida. Não para que vivamos para nós mesmos, mas que vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que o mundo possa ver em mim e possa ver em você todos os dias a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós carregamos isso e precisamos mostrar para o mundo o verdadeiro propósito da igreja: amar. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas ao contrário tenha vida eterna. O versículo 16 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E Jesus ressuscitando diz, ei, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio você. Com que propósito? Julgar o mundo? Ele diz, não, para que o mundo seja salvo por meio da tua vida. Aleluia. Amém. Nós somos a porta que o mundo precisa. Nós somos a resposta de Deus para a humanidade. Nós somos dispenseiros da mesma graça que um dia nos alcançou. Nós somos portadores de boas notícias e não de má notícia. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a cidade edificada sobre o monte. Nós somos todas essas coisas gloriosas que Deus atribui ao nosso caráter, à nossa vida, à nossa essência. E nós precisamos fazer jus a tudo isso. Nós somos raça eleita, nós somos
nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos demonstrar isso com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o amor que emana do nosso coração todos os dias, e se tornar cada dia mais relevante. As pessoas precisam dizer: que bom que a igreja Verbo da Vida está em Guaratinguetá, porque nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, mas para ser a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos aqui, irmão, para competir com ninguém. Nós estamos aqui com o propósito de salvar o mundo e libertar aqueles que estão aprisionados, ou no mundo ou na religião. Nós estamos aqui para proclamar a fé e o amor que Jesus um dia demonstrou, não com palavras, mas com ação, morrendo na cruz, entregando seu corpo e o seu sangue em favor de nós que não merecíamos jamais. Que ao cear hoje a gente tenha essa consciência de sair daqui com uma incumbência, algo pulsando dentro da nossa cabeça: eu preciso fazer alguma coisa que coopere com a salvação do mundo. Todos nós somos responsáveis. Isso não está a cargo dos pastores, dos profetas, dos apóstolos. Está a cargo de todo crente. Amém. A gente tem que parar com aquela história de quando Deus fazia um apelo, a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia o próximo ali. Não, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. É com você que Deus está contando. É com você que Jesus conta todos os dias. Pai, eu te dou graças pelo corpo do teu filho entregue na cruz do Calvário, representado aqui pelo pão. Te dou graça pelo sangue que nos comprou e forjou uma nova aliança no céu com a humanidade, aqui representado pelo cálice. Pai, nós tomamos o pão, comemos o pão, tomamos o cálice, no poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso, por esses alimentos, Senhor. Declaramos santos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode distribuir enquanto cantamos uma canção. Você pode se assentar bem devagarzinho para receber os alimentos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai.